Pandemia de Covid-19. Se ela ainda não te pegou, ela vai te pegar. E para ela não te pegar também no vestibular, a gente preparou um vídeo para você. Se liga! Se liga! Era uma questão de tempo, mas ninguém se prepara para uma pandemia como a que a gente está vivendo. O fato é que casos começaram a aparecer lá na China e rapidamente se espalharam para o resto do mundo. O problema é que ninguém conseguiu prever a gravidade da situação, nem mesmo o governo. Antes da gente começar a se aprofundar nesse assunto da Covid-19, é importante a gente definir alguns conceitos. E o principal deles é o conceito de pandemia. E para você entender o conceito de pandemia, é importante a gente explicar o que é uma epidemia. E epidemia acontece normalmente quando uma doença infecto-contagiosa se espalha rapidamente por uma região. Isso é uma epidemia. Quando que uma epidemia se transforma em uma pandemia? Quando ela ganha proporções globais, ou seja, quando ela consegue atingir continentes inteiros ou até mesmo o planeta como um todo. Perceba que uma pandemia, portanto, é uma epidemia em escala global. E perceba também que nem pandemia, muito menos epidemia, podem acontecer com doenças que não são infecto-contagiosas. Então, nesse caso, a gente descarta diabetes, câncer e outras doenças que não são transmissíveis como provocadoras de pandemias. A pandemia de Covid-19 que a gente vive até o momento não é a primeira da história. Na verdade, a gente teve muitas outras pandemias no passado. Talvez a mais famosa, a mais conhecida delas, seja a pandemia da gripe espanhola, que entre 1918 e 1920 ceifou a vida de mais de 20 milhões de indivíduos ao redor do mundo. Muita gente, inclusive, compara a atual pandemia com a pandemia de gripe espanhola, embora as comparações sejam muito frágeis, vamos dizer assim, justamente pelo contexto diferenciado que a gente vivia lá no início do século XX em comparação com a atual. Várias pandemias foram decretadas pela OMS ao longo do século XX, inclusive a pandemia de HIV/AIDS, que está em curso até o momento. Sim, nós temos outras pandemias acontecendo e que estão acontecendo, portanto, junto com a pandemia de Covid-19 até agora. E a gente teve outras pandemias no passado mais distante, a principal delas provavelmente foi a da peste negra, mas naquela época a gente ainda não tinha uma OMS para decretar o estado de pandemia, não é mesmo? Aliás, é a OMS, Organização Mundial da Saúde, quem é responsável por definir quando que uma epidemia começa e termina. A OMS, na verdade, é o braço da ONU para questões relacionadas à saúde do mundo inteiro e ao bem-estar dos países. A OMS ela vai ter membros de praticamente todos os países filiados à ONU e todas as suas decisões e diretrizes são tomadas depois de muito estudo, de muita avaliação de pesquisas e por um corpo de cientistas e médicos muito bem conceituados. A OMS decretou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia do Covid-19, e isso permitiu que os países passassem a tratar essa doença de uma outra maneira, lidassem com a situação nova de outra maneira. Por quê? Quando se decreta uma pandemia por uma instituição tão séria quanto a OMS, os países passam a ter autorização para cuidar dessa situação de maneiras diferentes do que normalmente a gente está acostumado. A pandemia de Covid-19 tem sido muito séria, principalmente pela facilidade de transmissão que ela tem. A doença Covid-19 é facilmente transmitida de pessoa para pessoa. E essa transmissibilidade levou muita gente a comparar Covid-19 com uma mera gripezinha. Mas a gente sabe que não é uma mera gripezinha, ela é muito mais grave do que isso. Principalmente porque, nesse período de quase 2 anos e meio, ela já matou mais de 6 milhões de pessoas ao redor do planeta, e isso nas estatísticas até julho de 2022. O fato é que muito mais gente pode ter morrido e não ter entrado nas estatísticas porque nem todos os países têm estatísticas confiáveis a respeito do impacto da doença. Outra coisa que é muito grave é que, mesmo quando ela não leva à morte, a Covid-19 pode incapacitar uma pessoa por semanas, até porque os sintomas, quando desenvolvidos, podem ser muito graves. E outra coisa, mesmo que não desenvolva sintomas, o indivíduo deve ficar isolado e isso vai atrapalhar, inclusive, sua própria produtividade. Além disso, a gente tem que pensar também que os sintomas, depois de interrompidos, depois que a pessoa está curada, ainda podem resultar em sequelas. Sequelas essas que a gente não conhece absolutamente. A gente ainda está aprendendo a lidar e a conhecer essas sequelas. Ou seja, isso pode gerar repercussões, pode gerar consequências de longo prazo.
E a essa altura do campeonato, de tão ampla que é essa pandemia, você deve certamente conhecer alguém que já contraiu essa doença. Há um consenso de que a doença começou a se espalhar lá na China, mas isso não quer dizer muita coisa. Afinal de contas, a China tem mais de 1/6 da população mundial. Então a chance de algo começar na China é muito grande, é mais ou menos a mesma de você acertar um número num dado de 6 lados, não é verdade? E isso começou provavelmente dentro de um mercado de carnes, lá na cidade de Wuhan, na província de Hubei. A doença provavelmente existia em algum animal selvagem, silvestre, que estava sendo comercializado ali, e de alguma maneira o vírus, o coronavírus 19, conseguiu saltar do animal para algum ser humano. E a partir dali, a propagação da doença começou. A verdade é que, apesar de tudo isso, a doença vai se espalhar para o resto do mundo justamente porque a China é um dos países mais globalizados do mundo e, por isso, muita gente vai ter contato com o que vem e o que vai da China. Isso não aconteceu pela primeira vez ali na China. A história está repleta de casos de patógenos que saltaram de animais silvestres para seres humanos. O problema é que no mundo globalizado em que a gente vive, uma doença rapidamente consegue atingir vários pontos do planeta, se espalhar. E se ela for altamente contagiosa, com certeza ela tem potencial para virar uma pandemia. Ainda por cima, quando a gente considera que a China hoje é a fábrica do mundo, ou seja, muitos países têm contato direto com a China diariamente, através de aviões, por meio de navios e até mesmo de pessoas que vêm e vão da China para realizar negócios. Ou seja, começa na China, se espalha pelo resto do mundo e a gente pode culpar principalmente a globalização por isso. Considerando isso, a doença rapidamente chegou até a Europa, onde fez um baita de um estrago. Isso principalmente porque a população idosa é muito vulnerável a doenças infecto-contagiosas. E olha, se tem uma coisa que a Europa tem de monte, é a população idosa. Aliás, o continente vive há décadas com um déficit de mão de obra justamente pelo rápido envelhecimento da população. E com isso, a doença como um todo vai se espalhando pelo continente e vai proporcionando condições para que ela chegue em outros lugares, porque a Europa é um destino turístico muito popular no mundo inteiro. E foi exatamente assim que ela consegue chegar no Brasil pela primeira vez, através de turistas que voltavam de viagens da Europa e chegavam no seu regresso aqui no Brasil. Uma das primeiras grandes consequências da pandemia de Covid-19 é o fechamento de fronteiras. Muitos países do mundo passam a fechar suas fronteiras ou limitar o ingresso de pessoas vindas de outras partes do mundo, justamente para tentar frear o rápido espalhamento da doença. Eu nem preciso dizer para você que não adiantou muita coisa, mas é irônico pensar que a mesma globalização que permite que a doença se espalhe rapidamente, agora está sendo restringida por essa mesma doença, não é verdade? Além disso, como a doença é facilmente transmissível de pessoa para pessoa, os governos do mundo inteiro passaram a tentar limitar o contato entre as pessoas. E isso variou desde restrição de horário para as pessoas saírem e irem às compras, até o lockdown completo, em que pessoas eram proibidas de sair de casa em qualquer momento do dia ou da noite. E com isso, a gente teve que reinventar as nossas formas de passar o tempo. Isso explica o crescimento do valor de mercado de muitas empresas durante a pandemia, como por exemplo o Netflix, porque afinal de contas precisávamos de entretenimento, o Zoom, porque afinal de contas era a maneira que a gente encontrou de fazer reuniões e até mesmo ter aulas online, e a Amazon, porque o tédio leva ao consumismo, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, outras empresas perderam muito valor de mercado, e eu destaco as companhias aéreas, porque os aviões tiveram que ficar no solo, afinal de contas ninguém mais estava voando, porque ninguém mais estava viajando a negócios ou a lazer, e todas aquelas empresas que estão relacionadas ao comércio varejista de rua, porque ninguém mais estava saindo para comprar coisas e, portanto, quem dependia das pessoas entrando em lojas acabou perdendo muito dinheiro com isso. Além disso, como muita gente ficou em casa, a produção industrial caiu drasticamente, reduzindo os estoques no mundo inteiro e levando à escassez de inúmeros produtos. O acúmulo de todos esses problemas na produção e distribuição de bens de consumo é o que a gente chama de colapso do sistema produtivo. E isso de fato aconteceu. E o colapso é traduzido para nós, consumidores comuns, como a falta dos produtos nas prateleiras dos supermercados.
E isso vai levar a um ciclo vicioso. Por quê? Porque no fim das contas as pessoas, com medo de faltarem os produtos nas prateleiras, quando encontram esses produtos vão querer fazer estoque, levando a uma escassez ainda maior. E isso vai afetar inclusive produtos que não estavam sofrendo com um colapso na cadeia produtiva. Você, por exemplo, certamente conhece alguém que estocou papel higiênico, não é mesmo? O problema é que não é só papel higiênico ou geleia ou farinha de trigo que vai faltar. Na verdade, vai haver um colapso também em insumos médico-hospitalares, ou seja, vai faltar produto que hospitais precisam para tratar principalmente os sintomas de Covid-19. Às vezes, vai faltar até mesmo oxigênio nos hospitais. Como você pode perceber, a doença e a pandemia, portanto, se tornaram um problema não só do ponto de vista sanitário, mas também econômico e social. Afinal de contas, isso está afetando outros aspectos da nossa vida. E não é por menos que os países do mundo inteiro não pouparam esforços para investir em pesquisas para desenvolver vacinas que ajudassem a aplacar o vírus. Se antes a gente produzia uma vacina para um vírus em décadas de pesquisa, em décadas de conhecimento, a gente conseguiu em pouco mais de um ano produzir vacinas para a Covid-19. Só que é claro que esse esforço todo não é de graça, custa muito dinheiro e poucos países do mundo conseguem desenvolver vacinas a ponto de conseguir distribuí-las para toda a sua população. Ou seja, a gente vai ver aí uma desigualdade na distribuição de vacinas que vai levar ao ponto que a gente chegou hoje. Vários países ainda não tiveram condições de começar um programa verdadeiramente nacional de aplicação das vacinas, ou seja, eles ainda estão em um estágio anterior ainda da própria pandemia. Além disso, a confusão, o caos gerado pela pandemia foi terreno fértil para um dos grandes males da sociedade de hoje, as fake news. Desde notícias falsas sobre a doença em si, passando por desinformação a respeito de como as vacinas funcionam e até mesmo teorias da conspiração a respeito da origem da doença, a gente viu de tudo um pouco nesses mais de 2 anos e meio de pandemia. Talvez, não sei, a OMS pudesse decretar fake news como uma pandemia global também, para a gente se juntar e inventar uma vacina para tudo isso. Apesar de a pandemia ainda não ter acabado, a vida vem voltando aos poucos em vários países que conseguiram algum sucesso num programa de vacinação verdadeiramente nacional. Ou seja, a poeira está baixando em várias partes do mundo e com isso a gente consegue ter uma noção das consequências de longo prazo que a pandemia vai deixar para nós. E uma dessas grandes consequências é justamente a insistência do colapso na cadeia produtiva, que vai levar à falta de produtos dos mais variados, de frutas tropicais até automóveis. Essa escassez toda vai gerar um desequilíbrio entre oferta e demanda, oferta e procura. E quando há um desequilíbrio em desfavor da oferta, ou seja, há mais procura do que oferta, o que acontece é sempre a mesma coisa: inflação. A inflação é um dos grandes males que a pandemia deixou para a gente e que tem afetado não só países subdesenvolvidos, mas também países desenvolvidos. Isso foi ainda mais grave justamente porque, para tentar aplacar os problemas econômicos gerados pelos lockdowns, pelas restrições de circulação das pessoas, governos do mundo inteiro passaram a usar programas de distribuição de renda, principalmente na forma de transferência direta de renda, ou seja, dinheiro depositado nas contas das pessoas ou enviados através de cheques. Conclusão: com mais dinheiro em circulação, as pessoas passaram a consumir mais, mas ao mesmo tempo havia menos produtos para serem consumidos. Conclusão: mais inflação ainda. Isso vai resultar em inflação perto de 10% ao ano em vários países desenvolvidos, como é o caso dos países da União Europeia ou até mesmo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, embora a inflação esteja mais do que 10%, ainda é uma marolinha para a gente, porque a gente tem, num passado não tão distante, inflação aí histórica de quase 3.000% ao ano. Um dos graves problemas de uma inflação persistente, como que a gente vê no mundo inteiro hoje, é o potencial que ela tem de aumentar as desigualdades entre pessoas ricas e pessoas pobres. Isso porque o preço das coisas aumenta muito, prejudicando os mais pobres, mas as pessoas mais ricas que não gastam todo o seu rendimento, todo o seu salário e têm condição de guardar, vão ganhar muito mais por esse dinheiro guardado, porque os bancos vão passar a pagar juros mais altos por esses investimentos, afinal de contas eles não podem pagar juros menores do que a própria inflação. Ou seja, os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres vão ficando cada vez mais pobres, justamente porque eles não conseguem guardar dinheiro. Essa desigualdade aumentando vai afetar
em longo prazo toda a questão social e econômica dos países que passam por isso. A gente viveu isso nos anos 80 e 90 e a gente ainda colhe as consequências disso até hoje no Brasil. O problema é que a gente está observando esse mesmo processo no mundo inteiro hoje. Olha o que um vírus conseguiu fazer. E o pior, a pandemia ainda não acabou. Novas cepas da doença, ou seja, novas variantes do vírus, têm surgido e driblado a eficácia das vacinas que acabam não conseguindo reter, não conseguindo limitar o alcance da doença. Com isso, os mercados ficam tensos. Por quê? Porque nunca se sabe quando um novo lockdown ou uma nova restrição à circulação de pessoas pode acontecer. Isso também leva a crises econômicas, porque sem investimento, a roda da economia não vai girar e também vai alimentar a fábrica de fake news, que vai falar absurdos sobre a eficácia das vacinas sem nem mesmo ter noção de como uma vacina funciona. Essa pandemia vai eventualmente acabar um dia. Mas isso não significa que a gente não vá ter consequências dela por muito mais tempo ainda. A verdade é que essas consequências virão para ficar por muito tempo entre nós e a gente está tendo uma prova disso agora. Aliás, eu me arrisco a dizer que o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes de 2019, para o bem e para o mal. E enquanto isso, o ideal é que você se cuide, use máscara, se vacine e fique ligado aqui para receber mais informações.